Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração, item 117. Vamos lá? Eis, entretanto, um fato mais característico e estamos curiosos de ver como se poderia explicá-lo só pelo jogo da imaginação. Então aqui ele está defendendo uma tese de que os contraditores do Espiritismo, de que tudo isso faz parte da imaginação das pessoas. Então ele vai narrar um fato novo para que nós percebamos que é impossível que seja justificado pela imaginação. Vamos lá? Um senhor habitante da província nunca quis casar-se, malgrado as instâncias de sua família. Notadamente, havia-se insistido em favor de uma pessoa que residia numa vila vizinha e que jamais vira. Um dia, estando em seu quarto, viu admiradíssimo de se ver em presença de uma jovem, vestida de branco e a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão, que tocou na sua, e nela viu um anel. Depois de alguns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e estando seguro de que estava bem acordado, informou-se se alguém tinha vindo nesse dia, mas lhe disseram que pessoa alguma fora vista. Um ano depois, cedendo às novas solicitações de uma parenta, decidiu ir ver a jovem que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi e, quando voltava da procissão, uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é uma jovem que reconhece como sendo a que lhe tinha aparecido. Estava vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era também o dia de Corpus Christi. Ele ficou desorientado e, de sua parte, a jovem soltou um grito de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, disse que já tinha visto esse senhor em igual dia do ano precedente. O casamento foi realizado. Isto foi em 1835, e nessa época não havia questão dos espíritos, e, aliás, um e outra são pessoas de um positivismo extremo e de imaginação a menos exaltada que há no mundo. Dir-se-á talvez que ambos tinham o espírito impressionado pela ideia de união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação. Mas é preciso não esquecer que o marido lhe era tão indiferente que ficou 1 ano sem ir ver a sua pretendida. Admitindo-se mesmo essa hipótese, restaria para ser explicada a dupla aparição, a coincidência do traje com o do dia de Corpus Christi e, enfim, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se viram, circunstâncias que não podem ser o produto da imaginação. Então aqui fica bem claro, ela em desdobramento foi até ele. Provavelmente esses espíritos tinham esse plano de estarem juntos, de se casarem nessa encarnação. Mas ele, como teimoso, resistiu, né? Então ela foi até ele, em espírito, se fez tocar, quer dizer, estava praticamente materializada, ou ele tem essa impressão de que a tocou, para que eles pudessem, então, iniciar a história. A teimosia dele era tanto que levou 1 ano para isso acontecer. Então é impossível que seja imaginação. E como nós conhecemos a doutrina e a possibilidade desse desdobramento, é certeza de que ela foi ao encontro do noivo para despertá-lo. Ô meu, vamos ou não vamos? 118. Antes de ir mais longe, devemos responder imediatamente a uma questão que não se pode deixar de indagar, que é a de saber-se como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Poderíamos dizer que o corpo pode viver da vida orgânica, que independe da presença do espírito, e a prova disso é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que durante a vida
O espírito jamais está completamente desligado do corpo. Os espíritos, da mesma forma que certos médiuns videntes reconhecem o espírito de uma pessoa viva pelo rastro luminoso que chega ao seu corpo, fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. Por essa comunicação, o espírito é advertido instantaneamente a qualquer instante que esteja da necessidade que o corpo pode ter da sua presença, e então ele volta com a prontidão do relâmpago. Disso resulta que o corpo jamais pode morrer estando ausente o espírito, e jamais pode ocorrer que este, no seu retorno, encontre a porta fechada, como disseram alguns romancistas em suas histórias de pura invenção. Muito bem. Então, agora que nós temos outras literaturas, né? Vamos lembrar que o Livro dos Médiuns foi o segundo a ser escrito. Então, ainda não se tinha as aventuras do Dr. André Luiz trazidas pela mão do Chico Xavier. Mas lá no livro Nosso Lar ele descreve pessoas que estão em assembleia assistindo palestras e umas têm um filete prateado. O que é esse filete prateado? É a ligação do perispírito ao corpo. Então, o corpo ainda vivo mantém essa ligação. Por isso que ele fala dessa linha clara, né? Que é vamos dizer assim, uma expansão do perispírito, que fica ligado ao corpo que está dormindo, até o espírito que, desdobrado, vai fazer aquilo que ele tem desejo de fazer. Né? André Luiz escreve muito bem isso no livro Nosso Lar e em outros também. 119. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, pode aparecer como o de uma pessoa morta e ter todas as aparências da realidade. E mais, pelas mesmas causas que explicamos, pode adquirir uma tangibilidade momentânea. Esse fenômeno é designado sob o nome de bicorporiedade, que deu lugar às histórias de homens duplos, quer dizer, de indivíduos cuja presença simultânea foi constatada em dois lugares diferentes. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Então, dentro das histórias da igreja, existem casos de bicorporiedade, onde o corpo está num lugar e o espírito está em outro. Vamos ver? Santo Alfonso de Ligori foi canonizado antes do tempo necessário por se ter mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou como sendo um milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e enquanto aí pregava, seu pai, que estava em Pádua, ia ao suplício, acusado de uma morte. Neste momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e revela o verdadeiro criminoso que mais tarde sofre o castigo. Foi constatado que, nesse momento, Santo Antônio não tinha deixado a Espanha. Santo Afonso, tendo sido evocado e interrogado por nós sobre o fato acima, eis as respostas que deu. Bom, retornando. No caso de Santo Antônio de Pádua, é muito famoso isso, né? Porque ele estava numa missa. Então, durante a missa, ele entra num estado de sonolência e se materializa em Lisboa para defender o pai. Então, por isso a bicorporiedade. Ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Mas, na realidade, o espírito estava em Lisboa e o corpo estava dormindo na Espanha durante o culto que ele estava realizando. Vamos então às perguntas feitas a Santo Afonso. Poderias nos dar a explicação desse fenômeno? Sim, o homem, quando está completamente desmaterializado pela sua virtude e elevou sua alma a Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. E eis como o espírito encarnado, sentindo o sono chegar, pode pedir a Deus para se transportar a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quereis chamá-lo, abandona então seu corpo, seguido de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte.
Disse vizinho da morte, porque permanece no corpo um laço que liga o perispírito, a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar pedido. Creio que isso é tudo o que desejais saber. Então é que ele descreve o cordão prateado, que é a ligação do perispírito ao corpo, e o corpo em estado de semi-morto. O que é isso? Ele está dormindo. Né? O corpo, ele entra em letargia. Quando a gente vai dormir, todos os nossos mecanismos, eles ficam desacelerados. Então, o corpo está se regenerando, e aí ele fica naquele estado. Né? Continua respirando, mas está ali, inerte. E o espírito está ausente. É isso que ele quer dizer. Isso não nos dá explicação quanto à visibilidade e à tangibilidade do perispírito. O espírito, estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, pode se tornar tangível à matéria. Então, o espírito pode se tornar tangível. É como foi dito, é algo muito... são exceções e por tempo muito pequeno, em que não é um fenômeno de materialização, onde necessita do ectoplasma do médium, mas uma tangibilidade do perispírito. É só uma mutação do seu estado. E ele vai durar por pouco tempo. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A alma pode se dividir quando se sente transportada para um lugar diferente daquele onde se encontra o corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isso seja muito raro, mas não estará jamais num estado perfeitamente normal, porém está sempre num estado mais ou menos estático. A alma não se divide no sentido literal da palavra. Ela se irradia para diferentes lados e pode, assim, se manifestar em vários pontos sem estar repartida. Ocorre o mesmo que uma luz que pode se refletir simultaneamente em várias vidraças. Então tá. O espírito se desdobra, deixa o corpo, que não vai estar, pode não estar dormindo, mas ele não está consciente, e ele vai estar em outro lugar. Existem fenômenos de sonambulismo, né? O médium sonambúlico, ele entra num transe em que ele está ali conversando com as pessoas que estão próximas do corpo dele, mas o espírito está ausente. Ele está em outro lugar e descreve esse lugar com características, porque o corpo está ali e recebe as instruções do espírito através desse fio que vai impressionar o cérebro. Mas ele não tem um estado pleno em dois lugares. Por exemplo, ele estando desdobrado e, vamos dizer, está dentro de uma igreja e está descrevendo aquela igreja. Olha, aqui tem isso, tem essa obra de arte, tem aquela outra, e o corpo está aqui falando isso. Ó, existe uma obra de arte, e as pessoas estão em volta desse médium sonambúlico, ele vai ouvir o que ele está dizendo, mas ele não consegue descrever um fato novo que está ocorrendo no ambiente onde está o corpo. Ele só vai descrever aquele que está onde está o espírito. Isso é muito importante de entender. Então, ele tem uma semiconsciência, por isso sonambúlico, né? É o sonambulismo. O espírito está num lugar e o corpo está no outro, mas o corpo reage às impressões do espírito que está ausente, em desdobramento. São casos também muito raros ultimamente. 4. Estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar, que sucederia se fosse despertado subitamente? Não sucederia nada, porque se alguém tivesse a intenção de despertá-lo, o espírito reentraria no corpo, prevendo a intenção, já que o espírito lê o pensamento. Uma explicação inteiramente idêntica nos foi dada várias vezes pelo espírito de pessoas mortas ou vivas. Santo Alfonso explica o fato da dupla presença, mas não dá a teoria da visibilidade e da tangibilidade.
Então é isso, estamos em desdobramento, nosso espírito está em outro lugar, mas acontece um fato aqui onde está o corpo. Então o retorno é imediato. Quantas vezes a gente não acorda e não sente aquele chacoalhão, né? Parece que dá uma coisa estranha, esquisita até. A impressão de que estamos balançando, que é o retorno imediato do espírito ao corpo, às vezes por um fato que nos chama a atenção naquele instante, ou o medo do que está acontecendo onde estávamos enquanto desdobrados, né? Então, fugimos de volta para nos esconder no corpo. Isso também acontece. Imagino que você também já tenha passado por isso. Nossa, passou o tempo. Eu acho que eu me empolguei um pouco hoje. É a gripe, né? Vamos fazer a nossa prece? Na semana que vem, vamos continuar no mesmo tema, no item 120. Vamos lá? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento. Aos poucos, vamos conhecendo a nossa natureza íntima, que é o espírito, e suas capacidades de desdobramento, de percepção de lugares externos ao corpo, principalmente durante o sono. Que possamos, Senhor, a partir desse conhecimento, ter a convicção da imortalidade e a certeza de que estás conosco, nos ensinando, nos protegendo a cada passo do caminho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.